Lucas capítulo 13, versículo de número 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Lucas capítulo de número 13. Às 3 horas da manhã, o Espírito me direcionou para essa passagem bíblica, que diz assim, verso 6: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sombra, e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta. Repita comigo: corta. 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 É uma ordem, corta. Porque ela está ocupando ainda a terra inutilmente. Aleluia. Respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escape e a esterque. E se der fruto, ficará aí, permanecerá. E se não, depois a mandará as portas. Vamos sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, eu fiz algumas anotações que a gente vai estar lendo no decorrer da ministração. A parábola que acabamos de ler, ela foi expressada no coração de Jesus. Jesus cantora, louva a Deus pela sua vida. Ele pregou muitos sermões por parábolas com o pastor Paulinho. Vocês acreditam? Eu estou sentindo algo muito forte do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Os irmãos sabem. Glória a Deus. E uma parábola, ela não é um mito. Uma parábola não é um conto de fada, história de carochinhas. E Jesus pregou por diversas vezes com parábolas. E você me pergunta, irmão Murilo, o que é uma parábola? O que significa uma parábola? E eu te respondo, e eu te explico. Parábola são histórias que Jesus contava para nos ensinar princípios do reino de Deus. Eu vou repetir. Parábola são histórias que Jesus contava para nos ensinar princípios do reino de Deus. E a parábola que acabamos de ler em Lucas capítulo 13, a partir do versículo de número 6, diz que o homem, preste atenção, que o homem tinha uma figueira. Repita comigo: figueira. Essa parábola diz que o homem, ele tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ele não tinha uma plantação de figueira. Ele tinha uma vinha
E nessa vinha, ele planta uma figueira. Olha para cá, olha para cá. Ele planta uma figueira. Você tem que entender essa parte. Aleluia. E a vinha pede uva, e a figueira pede figo. Elas são duas plantas frutíferas totalmente diferentes uma da outra. O pé de uva e o pé de figo, eles são opostos. São plantas frutíferas totalmente diferentes uma da outra. Por quê, irmão? Porque a figueira, ela não precisava de um bom solo para nascer, crescer, florescer e dar frutos. A figueira, ela não desejava, ela não exigia que o solo fosse muito excelente para ela nascer. E você vai encontrar na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, figueira à beira do caminho, figueira à beira da estrada. Zaqueu, ele desejou ver Jesus, queria ver Jesus. Como tinha com facilidade figueira, ele só ia um pé de figueira, porque era fácil de se encontrar. Para melhorar o nosso raciocínio, figueira era como um pé de mangueira, que ele já estava contemplando uma, como um pé de caju, como um pé de acerola, que você encontra facilmente. Essas frutas, como manga, acerola, ela está em várias regiões, em vários lugares. A figueira também era assim. Se você andar por aí, você vai encontrar facilmente essas árvores que eu acabei de citar. A uva não. A uva não. A uva, a vinha, ela não nasce em qualquer lugar. Ela não nasce em qualquer solo. Ali na rua da Chiquinha, da irmã Francisco, a irmã, uma mulher na época, pastor, plantou um pezinho de uva, fez ali de pau e germinou ali, tadinho. E ela foi lá e me mostrou uvas. Aí eu combinei com o meu irmão, quem não pega essas uvas. De noite, nós vamos lá. Quando distrai, o cachorro não pega mais uva. Só que passou o tempo, esse pé de uva se acabou. Se ela tinha um projeto de ter ali uma lata de uva, não deu certo. Por quê? Porque a uva, ela não está em qualquer lugar. Ela exige que o solo seja fértil. A vinha, ela é totalmente diferente do Espírito Social deles. Escuta aqui. Se a terra for seca demais, ela não nasce. Aleluia. Se a terra for encharcada demais, ela não nasce. Glória a Deus. Se tem muito vento, se venta muito, ela não brota, ela não nasce. Se não há uma boa circulação de vento, ela não nasce, ela murcha, as frutinhas murcham. Se o tempo é muito quente, como o nosso vizinho da caveira é correr, ela não nasce. Se for frio demais, ela também não nasce. Ela é totalmente diferente da figueira. Algumas pessoas, elas tentam plantar uvas, fazer vinhas para se comercializar, porque é um alimento, é uma fruta boa de se vender, de se comercializar, mas muitas fracassam, muitas desistem.
Presta atenção. Escute isso aqui. Se hoje à tarde, principalmente lá no Jardim onde eu moro, se você sair, você vai encontrar um pé de manga que não foi um homem que plantou. Você vai encontrar um pé de caju que não foi um homem que plantou. De repente você é surpreso na sua casa com um pé de melancia, você come a melancia, joga ali os caroços e nasce. Alguns pássaros, ele pega a frutinha e voa, e come a massa e solta, e cai e nasce. Algumas pessoas, elas sabem disso, que o animal começa a comer aqui a fruta, ele coloca na boca, ele vai mascando, e ele corre, ele brinca, ele vai para longe, quando ele solta o caroço nasce. Não foi um homem que plantou. Quando dá uma tempestade forte, dependendo do tamanho do grão de semente, eles sacam, eles voam, e aonde eles caem, eles nascem. Aleluia! Mas essa figueira aqui não. Aleluia. Não foi um pássaro que voou com a semente e a plantou. Não foi uma tempestade de uma forma terrível que arrastou a semente, ela plantou e ela nasceu. Não foi um animal que arrastou a semente, não foi. A Bíblia diz que o homem, ele planta na sua vinha. Essa vinha, ela não está aqui nessa vinha por acaso. Ela não está aqui por um acidente. O dono quis e o dono plantou. Você não está aqui por acaso. Aleluia. Você não é um acidente. Glória a Deus. Escuta aqui, a ciência, Cleitinho, ela já provou que quando um homem ele se deita com uma mulher, ele tem relação com uma mulher, mais de 30 milhões de espermatozoides, eles brigam, eles guerreiam por uma vaga ovular. Mais de 30 milhões de espermatozoides, eles guerreiam para entrar. Um quer passar na frente do outro, e no momento em que esses milhões de espermatozoides não querem entrar para ovular, quem decide é Deus. Aleluia. Secou, quem decide é Deus. O salmista, no Salmo de número 139, diz: eu era uma criatura ainda informe, e o Senhor já me conhecia. Aleluia! Glória a Deus. A ciência já provou isso. Você não está aqui por acaso. Deus não te plantou na terra por acaso. Você não é um acidente. Não importa se foi na época que você era ímpio, seu pai era ímpio, não importa como foi que você nasceu. Você nasceu por uma permissão de Deus. Você está aqui por um propósito divino. Escute isso aqui. 1 Samuel, no capítulo de número 2, versículo 7. O Senhor diz: eu é que dou a vida, tiro. Jeremias, no capítulo de número 1, e versículo de número 5. Antes que tu se formasse no ventre, eu te conheci. Senhor, ele foi fraco, um tatinho. Antes que tu se formasse no ventre, eu te conheci. Aleluia. E antes que saísse da nave, eu te santifiquei, Glória a te Deus. plantei, Aleluia. te
Primeiro propósito, porque o dono plantou essa figueira. Obreiros, vamos ler. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havia Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acompanha aí. E acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Versículo 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Aleluia. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Pastor Valdeir, o primeiro símbolo, quando o dono planta, é um símbolo de cura. Quem olhava para aquela figueira, se der praga na vinha, nos pés de uva, eles fazem pasta dessa figueira e ele cura a vinha. Olha para cá. Segundo, servia para restauração. Eu tenho outro versículo aqui muito forte. Isaías 38, 21 diz assim: escute. E disse Isaías: tome uma pasta de figos e a ponha como em plástico sobre a chaga e sarará. Quem olhava para aquela figueira, se as raízes das uvas forem afetadas, haverá restauração. E a Bíblia diz, irmãos, olha para cá, e a Bíblia diz que o homem, ele vai lá durante o primeiro ano e não encontra fruta, figos nessa figueira. Ele vem no segundo ano e não encontra figos nessa figueira. No terceiro ano ele chama o vinhadeiro: vem cá, Senhor, corte esse pé de figueira, porque ele está ocupando espaço. Presta atenção nisso aqui. Se a figueira ela não exigiu um bom solo para nascer, e agora que ela está plantada na vinha, que é um solo bom, a temperatura é boa, Miguel, o clima é bom, então ela tinha que produzir ao extremo. Deus te plantou na melhor terra. Deus te plantou no reino. Aleluia. Deus te colocou na melhor igreja. Glória. Deus te concedeu um bom pastor. Glória. Deus te plantou em um ministério bíblico. Escuta isso aqui. Você pega, quando chegar em casa, você procura entender qual é o credo da nossa fé. Crê que Jesus é o único Salvador. Cremos nos dons espirituais. Cremos na regeneração. Cremos no Pai. Cremos no Filho. E aqui do lado aqui você já sabe o que é isso aqui. Não é nada menos do que uma seita. Deus te plantou na melhor terra. Aleluia. Deus te plantou no seu reino. Glória a Deus. Aleluia. Escute isso aqui.
Escute isso aqui. Mas o dono que planta, ele também requer algo em troca. Havia uma expectativa do dono da vinha, presbítero Clay. E tem pessoas que estão em um bom casamento, a terra é boa, o clima é bom, tem apoio do pastor, tem apoio dos vizinhos, e não se sai bem com um bom esposo. Aleluia. Tem pessoas que estão em um casamento bom, tem apoio de sogro, tem apoio de sogra, mas não consegue se comportar bem como esposa. Não é culpa da vinha, não é culpa do vinhadeiro, não é culpa do tempo, não é culpa do solo, não consegue. Tem obreiros que estão em um bom altar, mas não conseguem produzir como obreiro. Tem jovem que está plantado em um bom grupo, mas não consegue se desenvolver. O solo é bom. Sabe o que acontece aqui, Cleber? Pastor Genival Alberto diz que no primeiro ano, Margarete, quando caía os frutos, não colhiam, Margarete. Por quê? Eles apodreciam, vinha a chuva que não deu uma palavra e se tornava ali tipo um adubo, Margarete. No segundo ano, os frutos eram mais bonitos. No terceiro ano, robustos. Quando ele chega, que ele não vê fruto, ele dá uma ordem. Olha para cá. Aleluia. Corta. Por quê? Ela está ocupando espaço inutilmente. O que mexe com Jesus não é só um palicó, não é só uma gravata, não é só uma maquiagem, não é só uma faca. As irmãs estão lindas, as facas de vocês estão lindas, mas nessa manhã, Jesus ele vai meter a mão entre as folhas e vai encontrar fruto em você. Aleluia. Senhor, irmã, não vou vir para cá, mas vai embora. Chegou frutos. Ele chama o vinhadeiro, vem cá. Corta. Margarete, o vinhadeiro, ele não mexia com figueira. A missão dele era as uvas. Olha para mim aqui. É como o Cleitinho, que ele vai para frente da figueira e fala assim: Senhor, não corta agora. Aqui no mundo se não gosta. Sabe quem é o vinhadeiro aqui? É o Espírito Santo que promoveu esse movimento espiritual. Depois, o Espírito vai para frente da figueira e para o mundo e fala: Senhor, ela não está produzindo como deveria produzir, mas não corta ela não. Ela não está se congregando como ela deveria se congregar, mas não corta ela não. Porque Deus me mostrou nessa manhã que um demônio quer tirar a tua vida. E outra coisa, eu não faço show em pregação não. Eu vim cumprir o propósito de Deus, pastor. E o Senhor falava comigo: hoje Deus vai usar a tua vida.
E o Espírito Santo falou assim para mim: Murilo, todo dia o vinhadeiro via a figueira. Tinha momentos, uma linguagem figurada, que ele ficava de pé, debaixo da figueira. Ele estava de olho na figueira. Ele já tinha uma amizade com aquela figueira. Olha, o Espírito de Deus nessa manhã, Aleluia. ele usa esse pequeno cargo que eu já pedi para a doutora aqui, para dizer ao teu coração que para Deus, escute, não basta estar plantado. Tem que produzir. Levanta a tua mão e recebe essa palavra nessa manhã. Aleluia. Não! Eu estou pregando nessa manhã, eu já estou indo para encerrar. Para pessoas aqui que o machado vindo do mundo está querendo te cortar. O diabo com o machado está querendo te cortar, está querendo te eliminar. Mas o amigo, o Espírito Santo, ele entra nessa peleja nessa manhã. Aqui não é vento, aqui é um movimento espiritual. Quem é que queria investir naquela figueira? Se ela estava no consolo, se o clima era bom, Leitinho, se o vento era bom, tinha esterco, tinha calcário. E a vinha olhava para ele e falava: vai ser cortada. Quem é que quer investir em quem ninguém acredita? Quem é que quer investir no teu filho que está distanciado? Pastor presidente, pastor, eu estou pregando aqui de novo. E meu Deus, não sou isso aqui, não. Você da minha vida, pode trazer aqui. Ele me ligou e falou assim: é especial para mim. Eu tenho pregadores aqui no meu campo melhor do que você, tem mais zero do que você. Mas o Espírito colocou você no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Corta não. Corta não. Deixa eu escavar em redor dela. Deixa eu ver por que ela não está produzindo. O Espírito de Deus, pela porção de unção e glória e poder, ele vai andar na volta de algumas pessoas aqui, tirar certo tipo de amizade. Aleluia, Deus. Eu conheci um irmão que todo dia estava na igreja, amoroso, gente boa, só vai se envolver com amizade e tal. Tá vendo? Gente, não chega de desculpa. Ninguém engana Deus. Aleluia. O que está em volta dela? Não, calma aí, deixa eu escavar aqui. Deixa eu escavar aqui. O que está à tua volta? Quem são os teus amigos íntimos? Hoje de manhã eu estava falando para o jovem. Sabe quem é os teus amigos de perto? Valdeir, José Rodrigues, Davi, lá eu sou Sérgio, eu falo, sou teu Sérgio, meu príncipe. É pastor Rinaldo, é Raimundo Reis, os demais pastores que eu não vou lembrar. Eles são meus amigos. O Johnny. Me repreende, eu acho que isso é Deus. E nas redes sociais, quem são meus amigos? José Brandão, Eliseu Rodrigues, pastor Leopoldinho, pastor Célia Malafaia. Talvez quem está impedindo você de crescer é o que está à tua volta. Quem está preso em algo velho nunca vai desfrutar de algo novo na vida. Aleluia. Levanta a tua mão que eu estou recebendo uma graça. Que boa fé, isso é boa fé. O Espírito de Deus nessa manhã, ele vai se aproximar de ti e vai te dar discernimento para você saber, não é de Deus, é
e não encontrou. E ele amaldiçoou, é um dos milagres de Jesus. Ele amaldiçoou aquela figueira. Por que ele amaldiçoou ela? Amaldiçoou ela porque ela transferia que tinha e não tinha. Folha era o sinal, tem figo aqui. O tronco roubou, tem figo aqui. Ela demonstrava que era, mas não era. E isso é muito sério. Aleluia, Jesus. Eu não achei figo em você. Ele amaldiçoou ela. Você está nessa terra plantada pela ordenança divina. Você tem uma missão a ser cumprida nessa terra. O acordei, olha para mim aqui, olha para o meu Espírito Santo. O Senhor me tirou do mundo. O Senhor me colocou na igreja. O Senhor me levou ao santo ministério. O Senhor quer que eu faça o que é para o Senhor. Amanhã, olha para cá, vá para o Marabá evangelizar. Que? Amanhã. Falei, meu Deus, amanhã tem muito serviço na Serra Velha. Amanhã eu fui. Está ali o jovem Jonathan, que foi mais cedo. Nós começamos a entregar profeto. Nós começamos a entregar profeto. Vamos entregar mil, vamos entregar 3 mil. Com 1 hora os meus pés começaram a doer. Eu estava cansado, já estava. Eu ia pregar à noite no congresso para estudar minha vida. Eu fui pregando. Quando eu chego na frente da escola, o demônio se apodera do adolescente. Quando eu estou voltando, olha para cá, quando eu estou voltando, o Espírito Santo falou para mim: diminui os passos. E olha para trás, eu vi uma jovem, vinha com a cabeça baixa, os cabelos. Quando eu me encostei, ela estava chorando. Espírito de morte, espírito maligno. Mas você é tão ruim, conversei com ela, ela chorou, peguei o número dela. E Jesus alcançou ela. Aleluia, Deus. Deus te plantou com um propósito. Como é que a pessoa está numa terra boa? O sol é bom, o clima é bom. Ouve todo dia sobre santidade e não consegue ser santo. Ouve todo dia que adultério é errado e adultera. Aleluia. Ouve todo dia que tem que orar, mas não tem aptidão em oração. Glória. Pastor Paulo até agora, tem que se congregar, tem que se congregar, tem que se congregar, tem que se congregar, tem que se congregar. É frase de igreja, tá ali a frase. E tem pessoas que não se congregam. Tem que ter uma vida de leitura e não lê a palavra. Tem muita folha, o tronco é robusto, mas não tem vigor. Está pensando? Aconteceram 2 coisas para a figueira não produzir. Primeiro, as raízes dela estavam puras. Segundo, tinha bactérias que estavam na raiz da figueira. Eu vou escavar ela. Eu vou escavar ela. Ali no jardim, o irmão Murilo, olha para esses pés de planta aí, irmão Murilo, eu olho, não nasceu. Olha aqui do lado, pastor. Ele joga um calcário e nasce. Deus tem investido em você. Deus tem te plantado no seu reino. Mas o que é que está impedindo você de produzir? Eu estou pregando nessa manhã para pessoas aqui que eram para estar melhor, que era para estar mais cheio de graça, que era para estar mais cheio de autoridade, que era para estar voando no Espírito, pregando o Evangelho. O reino de Deus conta contigo. O reino de Deus te chama. Deus não investiu em você por acaso. Aleluia. Isso aqui é muito forte. Eu estou vendo. Se ele descobrisse as raízes, a vinha ia ver as raízes do tio. Então a figueira poderia escolher o seu. Poderia escolher.
trata ou Deus te corta. Vem cá, Vinhateiro. Já tem 3 anos que eu venho aqui e não me digo, corta! Não, para aí, Senhor. Deixa eu falar. Ou Deus te trata, ou Deus te mata. Vai afrouxar aqui, vai afrouxar, você vai afrouxar. Eu sei que vai pesar. Aleluia. Só vai pesar minha consciência quando eu devolver o microfone que eu vou falar. O que o Espírito me mostrou naquela madrugada de terça-feira. Você vai encontrar pelas ruas pessoas distanciadas. Você vai encontrar pela rua pessoas que eram um forte na mão de Deus, uma bênção, e hoje não são mais, porque elas preferiram ser cortadas e não tratadas. Glória a Deus. Porque é escolher em não ser tratado, mas não é escolha ser cortado. É algo profundo isso aqui. É no teu íntimo. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui. É da caixa do peito para dentro. Olha para mim aqui. Você tem que se resolver dentro. Eu já encerro. Olha para mim. Vem aqui, pastor Valdir. Quando eu falei, não foi lá. Que foi o que eu vi muitas vezes Deus falando com o meu irmão. O Valdeiro foi me visitar no São Félix, meu amigo, no Sol Quente. Quando ele chegou lá, ele falou assim, cara, eu venho lá da minha casa. E eu falava no meu coração, eu não falo nada pro Kelson. Quando ele chegou lá, ele chamou o Kelson no garoto. Se tu não se voltar para Deus, Deus vai dar tapa no pé do teu ouvido e tu não se levantar mais. Foi aquilo que ele gosta. As palavras com ele, Deus usou o mesmo gosto. Eu estou pregando nesta manhã para pessoas aqui que têm rejeitado o tratar de Deus. Da caixa do peito para dentro. Preferiu se cortar. Ele preferiu ser eliminado. Foi aqui onde eu estudei lá, quando eu saudade do pastor Parece, foi ele me uma profecia. E quando nós estávamos enterrando ele, Deus falou, está sendo enterrado com o sonho da juventude. Olha para mim aqui, tem folhas, o tronco é robusto, mas não tem frutos. É porque tem uma bactéria lá. Olha para mim aqui, ela suga em um ponto só de não produzir fruto. O diabo mudou as estratégias. Ele não tem interesse de te arrancar 100% da igreja. Ele quer te deixar aqui para você preencher espaço e não produzir frutos vivos. Aleluia, Jesus. Você vai pesar mais um pouco. Irmão, faça o favor do Senhor. Só não gostei de tudo. Vem cá. Eu cheguei para o obreiro e falei assim, obreiro, te sai de se levantar contra o pastor. Se sai disso, te sai disso, te sai disso, te sai disso. Vai para lá no Cristo. Entrou aqui e saiu aqui. Deus primeiro. Eu não quero tocar aqui na ferida. Mas tem muitos aqui que estavam no dia com a porta dele, com o filho dela. Deus está dizendo que se tu não se reconciliar, é tua última oportunidade. Não foi um mês parecido. Só que tem um porém, eu já encerro. O Espírito de Deus. Irmão Murilo, como é que encerra a passagem? E aí? Ele, esse cara vem onde vem? Não fala mais.
Porque não dependia mais do Espírito Santo, não dependia mais do dono da vinha, não dependia da vinha, do solo, dependia agora só da figueira. Aleluia, Jesus. Pastor Valdeiro, vai ser no íntimo dentro que Deus vai tratar com algumas pessoas aqui hoje. Eu tenho uma mensagem aqui gravada por dia aqui mesmo, que estronda. Deus falou, não prega essa mensagem. Senhor judeu, não prega Miqueias. Eu quero tratar com pessoas aqui, lá na manhã. O Espírito de Deus, ele quer arrancar as raízes dessa manhã. Hoje pela madrugada Deus me mostrava muitas mentes bombardeadas, muitas pessoas com guerras internas. É lá dentro, é lá na raiz. Não é onde o homem vê, não, é lá dentro. Liberar, Chico, Suriana errado, Chico, Suriana errado. O Espírito Santo quer restaurar. O Espírito Santo ele quer levantar. Aonde o homem não pode fazer, o Espírito quer fazer na tua vida nesta manhã. Tem alguém que queira se reconciliar nesta manhã? Aleluia. Ó Deus te trata, ó Deus te corta, mas o Espírito dessa manhã está aqui, o Consolador. O salmista vai dizer: não me lanças fora da tua presença. Aleluia. O prefere ser cortado, mas a figueira humilde prefere ser tratada. Tem alguém para se reconciliar aqui nesta manhã? Eu quero orar pelo ciclo de oração esta manhã. Acredita, vocês vão produzir frutos que vão alcançar pessoas de perto e de longe. Eu quero orar por vocês nesta manhã. Eu ainda vou impor a minha mão sobre ela. Pode vir cá para frente. Eu quero convidar os jovens também aqui na frente. Eu quero convidar os adolescentes aqui na frente. Coloque a mão no teu coração. Xará, secou, levanta,